Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos estudar um pouco mais a eletricidade. É a parte da eletricidade que a gente mede e utiliza como um elemento sensitivo que se destaca da utilização desse fenômeno, né? Então, a sensibilidade ela sempre foi algo que hidratou o ser humano, né? A sensibilidade ela é uma informação, né? E dentro dessa informação a gente consegue escolher, né? E a sensibilidade, ela sempre instala-se no homem um produto, uma reação coligada a essa sensibilidade. A gente chama essa sensibilidade de uma força sobrenatural, uma força que tangencia uma expressão no homem. Não é à toa que a gente se ligou a essa sensibilidade sobre vários experimentos sensitivos. A gente chama também de experimentos científicos, né? Vamos dar um exemplo. Se você gosta de pão, vai fazer um pão. O pão ele tem a medida dos ingredientes. A medida dos ingredientes sobre a massa expressa uma sensibilidade. Obviamente a gente tem umas várias etapas de processos para gerar a melhor sensibilidade sobre esses status de união de massas controladas pelos ingredientes em processos, né? E o nosso organismo ele é abençoado por isso, né? Porque a gente sente mal, a gente sente ruim, tem vários níveis de sentimentos. Só que quando a gente sente, a gente pode escolher a melhor via de sentir, né? Graças a toda a deformação e o consumismo dessa inteligência, dessa coligação sensitiva, a gente tem hoje em dia módulos de tratamento para os sentimentos maus, né? Quando eu me sinto muito mal, às vezes eu vou lá, tomo um café, como um pedaço de broa, né? Falo um oi para alguém, e aquela energia que é sobrenatural me deixa bem. Por que é sobrenatural? Porque a gente não vê, mas está presente nos ambientes, né? Às vezes a gente está super frio e a gente cumprimenta alguém, entra em um ambiente e de repente o frio some de uma hora para outra como uma mágica, né? Isso é a irradiação, é o prazer dessa sensibilidade nos salvando, né? Nos alimentando, curando a gente desse mal-estar, dessa sensibilidade baixa, né? Essa baixa capacidade de poder escolher sensibilidades melhores, né? Então o ambiente ele conta muito. Não é à toa que existem pessoas viciadas em gente, né? A gente tem os anjos, a gente tem várias pessoas que são viciadas em gentes. Por quê? Porque gente nos transduz por energia, né? A gente não vê, mas as pessoas elas fazem muito por nós sobre esse tecido energético. E a física
ela estuda e hidrata a sabedoria nossa para que a gente possa ser melhor, a gente possa ter essa informação no nosso jogo de razões para viver, né? E essas medidas, né, essa procura pela sensibilidade de algo trouxe para nós o entendimento da força elétrica, né? A força elétrica que está no conjunto desses tecidos de cargas, que são produtos de movimentos, né? São a elevação de partículas a uma força de reação, né? Bom, então vamos lá, vamos estudar um pouco sobre essa parte sensitiva da física no sentido elétrico, né? Opa. Uhum. É. A primeira coisa que o, é, um, os olhos veem e o coração sente, né? É a luz. A luz, ela é um fenômeno elétrico, né? A luz, ela é uma fração da sensibilidade que é gráfica, né? A luz, né, que derrama sobre nós pelos órgãos sensitivos do, por exemplo, o olho, né? A luz que derrama pelo olho e nos conta uma cor, essa cor é uma coordenada dessa luz sobre a fração. E isso a gente tem como uma tensão nervosa que dá um produto gráfico de sensibilidade despolarizante ao nosso organismo. Ou seja, essa luz, ela é um caminho, né? Um caminho para as espécimes de células nossas se movimentarem, se escolherem pela sensibilidade. Elas fazem a contração por essa renderização de cor. Então você talvez não acredite em mim porque eu vou falar de uma maneira subjetiva, de uma maneira artificial, de uma maneira renderizada. Mas as suas células, elas descendem de toda a vida que existe. Então o seu organismo, essa complexidade que você tem matérias em sua mão, que você controla tudo a seu favor, todas as células que você tem aí no seu organismo que montam você descende de todas as vidas possíveis, né? Pode parecer até artificial, animado. Pode ser que eu tô fazendo desenhando um quadrinho, uma coisa sobrenatural, mas eu quero que você se contagie dessa informação, porque ela é o barato que te ajuda a ver, né? Então suas células, elas descendem de toda a vida. Então você tem células que têm heranças genéticas
do reino plantae. Você tem célula que tem herança genética do reino aquático. Você tem células que têm herança genética dos reinos dos insetos. Você tem células que têm heranças genéticas dos reinos dos mamíferos. E dos reinos que você nem conhece, você tem células. E você está se programando para conhecer. Você se mantém sobrevivente, você tem esperança, abrindo a porta da ciência, de que você vai conhecer todos esses reinos que você já conhece e que ainda não conhece, mas você se prepara para conhecer. Você cuida de todas as suas células que têm heranças desses reinos, porque uma hora esses reinos podem aparecer para você e você conhecer esse reino, né? Por exemplo, o paraíso, não é mesmo? Bom, então olha que legal. Suas células descendem disso tudo. E para cada uma dessas células, para cada um dos efeitos somáticos que a gente tem nessa descarga de exterior para inferior, poxa vida, não? É uma depressão que está acontecendo aqui agora. Deixa eu acender a luz. A gente investe em tecnologia, mas a tecnologia ela tem o seu papel na no defeito previsível, né? Imprevisível, na verdade. Às vezes a gente até finge que é previsível, mas começa a fazer defeito na hora que a gente está estudando aqui, é muito ruim. Bom, voltando então à linha de processo, né? Deixa eu até fazer isso aqui, porque sabendo o que está acontecendo. Mas então a gente tem a gente cuida do nosso organismo porque a gente tem noção disso pela sensibilidade, né? Então o que acontece no nosso organismo? Existem os efeitos somáticos. Os efeitos somáticos é uma conta que acontece no organismo pela resultante de sensações que o meio transmite em uma equalização das portas sensoriais, né? Então, o que acontece? A gente está sempre tentando equalizar os ouvidos com os olhos, com a boca, com as narinas, com as mãos, com todas as partes do nosso corpo. A gente está sempre tentando equalizar. A equalidade nos deixa seguros e prontos para atacar, prontos para servir todos os riscos que nos abalam, todas as perguntas, todas as indecisões sobre nós que nos vêm pesquisar, né? Então a gente está sempre se conectando com essa parte da equalização dessas ondas. E aí o que acontece? Essa equalização ela pede uma distributiva de energia, né? Essa distributiva de energia é uma coligação de contrações no nosso organismo interior para que essas contrações sejam a face exata para essa equalização, né? Ou a escala que se mantém
nesse momento, né? Nessa tarefa. Bom, então existe uma certa comunicação e essa comunicação ela é dada por esse fenômeno. A cor ela tá ligada a isso, o som tá ligado a isso. É como se a gente sobre esse efeito somático, né, sobre essa resultante, a gente tivesse uma esfera de percepções. A gente tem pontos que conseguem a qualidade de se unirem em uma outra dimensão, né? A gente chama essa dimensão de imaterial, só que essa dimensão ela é um espelho da realidade, né? Só que a realidade num grau que que bate na gente, né? Então tudo atravessa a gente, tá tudo atravessando a gente. Só que esse atravessar, quando passa por nós, ele filtra. E nesse filtro que a gente se formou, que é a partir dessa descendência de toda a vida, nesse complexo, esse filtro, ele permite a gente ser orientado. A gente é controlado por esse filtro, né? Só que quando um filtro encontra outro filtro, existe um desafio muito grande, existe um descontrole muito grande. A gente percebeu isso com muitas mortes. E com o passar da história, a gente foi tentando reduzir a dificuldade de estar sobre os filtros, porque os filtros eles competem às melhores estações somáticas. Então, às vezes a gente fala assim, olha, ali é o melhor caminho por isso, isso e isso. Só que não é. A gente fala com o filtro isso para o filtro abandonar aquilo que ele ia brigar com nós para ter. Então acontece muito isso na nossa vida. Esse jogo de infiltrações para fazer com que as pessoas não escutem as verdadeiras sensações que os filtros deles queriam para se andar, para deixarem a briga de lado. É aquilo que as pessoas falam, a pessoa inteligente gasta menos energia para conseguir aquilo que quer. É mais ou menos esse escopo lógico, né? Só que as pessoas elas vivem sobre esses filtros, né? E aí o que acontece? Isso é a capacidade da pessoa se instruir por essa força, né? Essa força elétrica, né? Porque é como se o indivíduo estivesse sempre tentando, na sua verdade mesmo, aumentar substancialmente, fisiologicamente, a sua coordenação sensitiva de estar e se manter escolhendo a máxima potência de força energética que ela pode filtrar, se infiltrar dela, né? Deixar ser um filtro, porque é isso que a gente é. A gente é um filtro por essa responsabilidade. E por que a gente mudou tudo? Por causa que a gente começou a encontrar outros filtros e a ameaçar esses filtros de várias formas, né? Então o que a gente tem não é amigo, a gente tem ameaças, né? Só que de alguma forma
de alguma forma, o ser humano aprendeu a achar isso engraçado, aprendeu a, a brincar com isso. E essa brincadeira trouxe uma inovação técnica, né? Que é o conjunto de fusões, né? O conjunto de ligações que as pessoas admitem possíveis, né? Possibilidade para que elas possam de alguma forma conseguirem aumentar em conjunto a sua capacidade de filtrar, né? E aí, a isso a gente chama de alienação trabalhística, né? Por que que isso acontece? Porque quando a pessoa ela se vê diferencial específica em uma atividade, ela passa a adotar isso como uma força elétrica, uma força, um filtro de valor, porque ela recebe por isso. É claro que a gente sabe que a gente poderia ser muito mais, né? Todo ser humano é capaz de fazer um montão de coisas, né? É aquela ideia do super-homem, né? Ubermensch, né? Você poderia dirigir helicóptero, dirigir carro, ser um médico, fazer cirurgia, ser advogado, fazer tudo, porque as suas células descendem de todas essas, essas, esses filtros, né? Esses filtros de provações humanas. Só que a gente não pode ser. O nosso irmão, a nossa irmã, a nossa decisão em vida não deixa a gente ser, né? Ele fala com a gente é doente, que a gente tá precisando de estudar mais, que a gente precisa de fazer alguma coisa assim pra gente não tomar o lugar dele nessa linha de filtro, né? Então é como se seu irmão ele tivesse se filtrando, né, em sua força, né, arrumando essa sua vida, esse filtro com várias relações de sentidos elétricos, né, de abençoações de gente, né, de descarga elétrica. Ele precisa de uma informação de uma pessoa, de uma outra, de uma outra, de uma outra, para ser essa especificação, esse filtro, né? E aí ele vai falar com você assim: faz isso, arreda pra lá, sai desse caminho aí, porque é esse que eu quero. Só que não vai falar assim, ele vai falar assim: olha, eu vi ali pra você, é melhor pra você ir ali, hein? Porque se você ficar aí, vai ser difícil pra você. É melhor você ir ali pra lá e tal, arredar pra lá, fazer isso, aqui. E aí você acaba, de certa forma, quando você tá cansado, você cede. Cede a sua verdade interior e vai pelo caminho das inverdades, das aparências, o que é muito mal. Mas isso é questões físicas, né? E o mundo todo tá sendo rodeado por essa competição. Então, por que que as pessoas falam umas com as outras que a gente tá em guerra, que a gente não pode bobear, né? O próprio nosso irmão é nosso inimigo. Por quê? Por causa desse conhecimento que foi desassociado, foi encoberto por razões sociais, por razões de relações sociais. Mas se o próprio Deus, se o próprio Pai pudesse ver isso,
ele não admitiria, né? Se ele tivesse condições de exportar a verdade, ele não admitiria isso. Ele cuidaria. Mas isso tá acontecendo, né? Ai, ai. Bom, então, dito isso, você consegue entender que a força elétrica, ela é muito forte na nossa vida. Ela é tão forte que ela é sobrenatural, que a gente não consegue vê-la, né? Então, imagina só, você consegue brigar com o que você não consegue ver? Não, você não consegue brigar, né? Você não consegue ver, né? Como é que você vai brigar? Só que o que acontece? O ser humano, ele tem conseguido, ele tem se arrumado para ver essas forças. E isso a gente chama de detectores, né? Você já viu aquele desenho da Ghostbusters, né? Caçadores de Fantasmas, Scooby-Doo, né? O que acontece? Eles são essa linha narrativa, né? Eles conseguem ver na sobreposição das pessoas, né? O que a gente não está em contato com a pessoa, a gente não é da família da pessoa, a gente não sabe o que ela faz. Mas de certa forma, se a gente olhar bem para essa pessoa, a gente vai ver que ela estuda muito, que ela faz muita atividade física, que ela é super potente nisso. Então a gente consegue ver essas coisas. Isso é detecções, né? Outro tipo de detecção é a detecção do campo enérgico que a pessoa emana, né? Existe a palavra emanar. Emanar é como se você é corajoso e me tá faltando coragem, se você chegar perto de mim, você vai, de certa forma, vai compartilhar coragem comigo, né? Já ouviu falar das ligações covalentes, a compartilhação de elétrons? Existe isso, né? Se eu olho para você, você emana coragem, de certa forma, a luz que sai de você, o comprimento de onda que sai de você, a adrenalina que você tem em controle, passa para mim e você me serve isso. Então, tudo pode ser servido, né? Olha só que maravilha que o professor soube, né? Soube dizer. Então, a gente tem um valor enorme, a gente é muito precioso, tá entendendo? É. Bom, e a gente estuda para validar isso num sentido mais teórico, né? A gente vai observar isso, então vamos estudar isso para ver, né, essa força que é um elemento sensitivo daquilo que a gente chama de fenômeno elétrico. A eletricidade, a gente já viu que ela é conduzida, né? Uma eletricidade, ela sempre se conduz, né? Ela precisa de um material que a gente chama de condutor. O bom condutor, a gente tem uma escada de condutores, né? Se você for parar, a gente tem, para ver, a gente tem uma escada de condutores de energia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem como conduzir energias por esse material, por esse material, por esse material, por esse material, por esse material. Elas sempre vão se encontrar em algum momento dessa corrida. Porém, enquanto a gente tem um pulso fraco aqui,
Aqui a gente tem um impulso médio. Aqui a gente tem um impulso médio forte. Aqui a gente tem um impulso forte. Aqui a gente tem um impulso forte, forte. E aqui a gente vai gerando uns impulsos, né? Você já viu aquela coisa de corrida? Né? A gente tem um circuito de corrida de Fórmula 1, por exemplo. Vamos chegar num exemplo bacana aqui, ó. A gente tem uma pista de Fórmula 1. E aí nessa pista de Fórmula 1 a gente tem vários carrinhos. A gente tem o X1, o X2, o X3. E aí o carrinho X1 ele é super potente, né? Enquanto o X1 ele dá uma volta, né, por exemplo, no circuito, digamos que eles estão na mesma faixa aqui, ok? X2 ele dá meia volta e X3 dá dá um terço de volta, por exemplo. E aí o que acontece? Em algum momento, se os três saíram ao mesmo tempo, em algum momento os três eles vão estar alinhados, né? Então a gente tem essa sombra do futuro aqui, ó. Isso aqui é a sombra do futuro. A gente tem isso na matemática por habilitar aquilo que a gente chama de constante potencial, constante força. Se a gente sabe da força que ele tem em nenhum momento, e se ele permanecer constante em todos os momentos, a gente tem um futuro previsto. E esse futuro previsto, essa é uma alinhação que já aconteceu no passado. Então, ó, esse é o V inicial e esse aqui é o V final, certo? Esse é o futuro desse, que é correlato, né? O que acontece? Se o futuro mudar, o X2 ele pode ultrapassar X1, o X3 pode ultrapassar X1, mas nesse momento o futuro está previsto por essa imagem aqui, ó, que é o dado em relação que X1 ele é 3 vezes X1, ele é maior do que X2 e maior que X3. Tá entendendo? Ou seja, X1 é 3 vezes maior que X3 e X1 é 2 vezes maior que X2. Tá vendo? É isso que a gente tem. Então, tá vendo como que utilizando a sensibilidade para uma aplicação a gente tem uma visão do futuro, né? Cara, Deus, ele no princípio de tudo, né? Eu não quero dar uma de pregador, não. Mas presta atenção, utilizando esse elemento, né, para nossa vela aqui, ó. No início de tudo, tudo estava alinhado. Você tá entendendo? Tudo estava alinhado, o universo estava alinhado. Em algum momento é entendido que todo o universo vai se alinhar, né, dentro dessa linha de pensamento. Você pode ter certeza nisso, né? Você não pode até não acreditar em vida após a morte, nisso e naquilo, mas nesse fenômeno físico não tem como você não acreditar, né? Porque isso aqui a gente comprovou em uma pista, né? Isso aqui está comprovado pela matemática, né? O futuro ele está na escala dessa progressão. Você quando vai fazer o Enem ele tem algumas questões disso, né? Em relação à progressão.
E a energia, ela tem essa relação também, né? Com base nessa sensibilidade, né? De conduzir a energia. Se você criar uma técnica de acumular energia aqui, você vai carregar isso aqui de energia até um ponto que esse objeto não vai aguentar segurar mais. E aí essa energia vai sair a partir de calor. Olha só. Então a gente tem uma linha de energia e a gente pode ter uma técnica de armazenar energia. E quando essa energia chegar ao total aqui, ela vai liberar calor. Certo? Esse material aqui. O que que isso diz para nós? Que a gente consegue converter energia, né? E o que que a gente faz quando a gente se movimenta, não é mesmo? A gente tem vários níveis de força e vários níveis de conversão. Agora, lembrando do conhecimento que eu havia dito, que a gente chama de descendência do todo ou do Criador. Essa descendência do todo, o Criador, ela diz para nós, ela admite a nós que o homem ele está no centro de tudo, num sentido que a gente pode ter qualquer espécie no centro de tudo, né? A gente pode falar o homocentrismo, só que se a gente quiser colocar o ratocentrismo, também dá. Você tá entendendo? Se a gente quiser colocar o rato no centro de tudo, dá também, né? Porque, de certa forma, toda a vida ela tem um elemento que se conecta com o todo, o Criador. Então, a gente, sobre a nossa arte de comunicar um com o outro, tem descobrido cientificamente formas de dizer isso, redizer isso, utilizando a Bíblia, utilizando a energia, utilizando a observação obsessiva, compulsiva, científica, administrativa, domestificada, para redizer isso, né? Isso é uma arte que nos faz revisitar, nos faz comemorar, nos faz valorizar essa energia. Mas se no universo dos ratos, na inteligência dos ratos, eles sobrevivem, sobre eles é o rato que está no centro. A gente tem o ratocentrismo para eles, né? Então não é um mal nosso, de certa forma, utilizar o homocentrismo para administrar a nós mesmos, né? Utilizando alfabetos, isso e aquilo. Não, a gente utiliza esse elemento, mas toda a vida, de certa forma, ele descende de tudo. Então essa né, essa descendência, ela é incrível. É incrível porque a gente consegue sentir numa escala, né? Sentir escala, né? O que que sentir escala nos faz? Que a gente sente uma força, a gente vê uma luz. A gente sente uma força, a gente vê uma luz. Só que a gente sabe que mesmo a gente não sentindo essa luz decaindo, ela decai. Então, mesmo você não vendo, não escutando, não tocando, né? Ela está ali.
né? Só que em uma decrescente sobre aquilo, né? Uma distância daquilo que era possível para você. Então, se você não vê, não quer dizer que não está ali, né? Não é só porque você não sente que não está ali, né? Que não existe. Então, isso existe. Legal? E o que os artistas fazem? Os artistas, eles gostam de brincar com a gente como se a gente fosse um filho, uma criança, como se eles fossem um professor, a tia da escola, o tio da escola, e a gente fosse os alunos deles. E a gente gosta, né? A gente senta um com o outro e se diverte, assim, ó. O artista, ele gosta de fazer isso porque ele pega esse conhecimento e ele faz mágica, ele faz a gente ver isso sem ver. Ele desperta em nós toda essa maravilha, toda essa ciência, esse sobrenatural, sem contudo a gente precisar de provas. A gente meio que acredita. Então não é que a gente adora artista, é que a gente adora adora a descendência que ele tem e retrata do Criador. Então tem muita gente má que utiliza dessas instruções, dessas palavras, para derrotar pessoas em capacitância, em conexões, utilizando até mesmo falando que elas são ervas daninhas e tal. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas pessoas más, porque elas estão fazendo o quê? Elas estão falando assim, ó. Ah, fica aqui não, só. Fica aqui não. Deixa eu ficar, que assim eu fico filtrado, né? Eu filtro essa coisa aqui, você não. Eles estão te afastando. Eles estão varrendo você ou testando. Entende? Então não tem nada. Tem pessoas muito más nessa vida. Elas falam que é, às vezes a gente tá. Você tem que parar de adorar fulano. Não entendem, né? Ah, tá na Bíblia. Cara, não entende. Não entende que é, esse verbo adorar, essa questão adorar, ela, ela é uma. Ela é um momento que tem a sua precisão, né? Tem a sua descendência, existe a sua contração. A gente precisa dela. Então, ah, quando a gente estende disso, né? Isso pode até mesmo salvar as pessoas, né? Num sentido de ligações, né? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo. Por quê? Porque a arte, né, que monta isso, ela se vai, né? As pessoas se vão. Ela não fica lá eternamente. Ela não foi feito para traumatizar as pessoas, até porque as pessoas elas se motivam a fazer arte quando vem arte, né? Então tem essa questão também. Não é à toa, não. Então a arte ela é um motivador, né? Ela eleva as pessoas a sentidos de supervisão, de supersensibilidades. Então a gente chama a arte de elementos hiper
sensitivos, né? Ela leva a pessoa para a hipersensibilidade e ela tenta prender ela na hipersensibilidade para ela ficar forte no sentido retroativo da sensibilidade, né? Para ela não deixar a sensibilidade morrer, né? Para ela dar um choque sensitivo na pessoa. É como se fosse um eletrocardiograma, só que é um o eletrocognição. Então isso aqui é uma ferramenta incrível, a eletrocognição. Ela leva as pessoas a uma viagem interior, né? A um sentimento, a um aprimoramento, a um controle de impulso que ele não teria se ele não encontrasse essa descendência para a sua célula V, né? Esse espelho, esse ser humano que se encontrou na arte, né? Então, entendam, entendedores entenderão. Tá, o que é e como usar a fórmula? Então, veja só. Para você, né? Para você conseguir calcular, a gente tem uma fórmula. Força elétrica é a interação de atração ou repulsão gerada entre duas cargas devido à existência de um campo elétrico ao redor delas. Né? A gente tem a atração ou repulsão. Né? E existe um campo aqui, ó, entre elas. Campo entre elas. Ok. A capacidade de uma carga criar forças elétricas foi descoberta e estudada pelo físico francês Charles Augustin de Coulomb no final do século XVIII. O que esse Charles Augustin de Coulomb viu? Ele viu basicamente isso daqui, ó. Ele viu uma esfera e ele viu essa esfera em movimento. E ele pensou assim, cara, esse movimento é um reflexo dessa esfera. Deixa eu pegar aqui, ó. Se o movimento freia, qual que seria o freio do movimento, né? Seria o menor movimento possível desse, né? O menor movimento possível, que é o movimento zero, né? E olha só, ele começou a cortar aqui, ó, o movimento, ó. Então vamos cortar o movimento, né? Essa contração aqui, ó. E aí esse movimento ele foi caindo o movimento, caindo, até chegar no máximo possível, que ele não conseguia cortar, né? Ele não conseguia cortar esse movimento aqui, ó. Mas de alguma forma, ele ainda imaginou assim, olha, eu não consigo, mas talvez alguma pessoa no universo consiga cortar mais esse movimento ainda. Mas eu posso admitir que ele é o zero aqui para mim entender isso aqui que eu estou pesquisando, né? Então, o que acontece? Essa bola, para ela se movimentar, ela precisa de uma força interior, né? Essa força interior, ela é dada pela massa que existe aqui, ó.
né? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu aplicar uma pressão nessa bola, olha só. Se eu aplicar uma pressão nessa bola, pim, a massa que tem no interior dela vai vibrar. Olha só, vai vibrar. Só que o quanto que essa massa vai vibrar? Olha, o quanto a massa interior vibra. Depende da excitação, né? A primeira coisa que ele falou assim, poxa, cara, depende, né? Depende do quê? Depende da excitação da massa. O que é a excitação da massa? É o estado em que a massa se encontra, né? Então vejam só, a gente tem a bola e a gente tem a visão do interior da bola. E aí a bola, né? Ela tem uma massa no interior dela. A gente chama de núcleo. O núcleo da bola, ele pode estar excitado ou ele pode estar neutro. Essa excitação, ela pode ser positiva para alguma relação ou negativa para outra, né? Essa excitação dessa bola, ela pode ser positiva para algum movimento ou negativa, né? Ela pode estar vindo ou pode estar partindo. Então, esse é o núcleo e essa é a realidade que ele pode estar, certo? Quando um objeto toca esse núcleo, seja um pé, seja qualquer coisa que toca isso daqui, ele compartilha alguma coisa com esse núcleo. Alguma coisinha, né? A gente às vezes não vê, mas alguma coisa acontece, né? Por quê? Porque essa massa no interior dessa esfera, ela é como se fosse o eixo, né? E aí o que acontece? Essa esfera, para ela mostrar esse movimento, para a gente ver esse movimento, a gente tem várias formas de ver, né? A gente tem as cores. Primeira coisa, as cores. As cores, elas podem nos mostrar esse campo e a sua deformação. Campo e deformação. Na verdade, essa esfera, essa bola e a massa que ela tem, e a massa deformação. É como se você tirasse uma foto de um objeto parado e um objeto em movimento. A qualidade, ela se perde. É a primeira linha que a gente pode falar sobre isso é a relação entre a visualização que ela expede. Isso é o que? É como se você tivesse um campo elétrico e esse objeto carregado de movimento, ele descarrega o seu movimento em campo elétrico e aí ele deforma a eletroatividade aqui, ó, ele deforma o espaço aqui. Essa deformação, ela pode ser percebida pelos olhos, né? O olho, ele vai ver, né? Ele consegue ver o objeto antes, né? No momento e depois, né?
Então a gente tem assim, ó, o objeto antes, quando o pé tocou a bola e depois, né? Olha só o que aconteceu. Isso são linhas de energias. A gente tem o eletromagnetismo. Isso a gente chama de eletromagnetismo, que o olho consegue ver, né? Existe uma resultante, dependendo da proximidade desse pé que toca a bola, existe uma resultante que até mesmo o organismo sente, né? A gente chama isso de adrenalina. Você já viu um jogador super forte chutar a bola perto de você? Não, parece que é como se tivesse dado um tiro, né? Cê já viu um tiro? Pá! Um tiro, quando você assiste a pessoa atirar, é uma coisa, né? Quando a pessoa tá do seu lado e pega a arma e faz assim, pá! Cara, a energia que vibra no seu organismo, aquilo que você sente, você fica todo arrepiado. Você... Nossa, você até se prende. Assim. Então, quando você vê um jogador do seu lado, profissional, aquela chuteira, aquelas coxas, pá! É, bazuca, né? Chuta a bola assim, pá! Que a bola vai, né? Se você chutasse, ia por exemplo, 3 metros. Quando o jogador chuta, vai uns 20, 30 metros, assim. Você fala, que isso, cara? É uma deformação total. Você nem consegue enxergar a bola direito. Quando você chuta, você vê tudo direitinho. O som é estrondoso, né? E ao mesmo tempo rápido. Pá! Parece que existe uma virtualidade, uma virtude, uma homogeneidade de relação, uma harmonia que você não tem. E o jogador tem, né? Tem, tchim. Então isso é muito prazeroso, é muito valioso, né? E a gente chama isso de força. Nó, o cara é mó forte, né? A gente chama isso de força sobre a relação, né? Força, só que a gente tem uma relação elétrica aí também, né? Olha só, encosto na bola, o quanto, né? O campo de encosto, essa transmissão, né? Essa condução. Quando o núcleo sente, ele vai deformar o mínimo possível, porque ele vai fazer o quê? Olha só o que acontece com o núcleo, né? O núcleo da bola. Quando ele sente, ele vai filtrar essa energia. Então o núcleo, ele filtra. Sabe como que ele filtra? Ele filtra assim, ó. Eu vou filtrar a sua energia. Eu vou fazer uma distributiva dela. É como se na empresa que você trabalha chegasse um montão de trabalho e aí a administração ela fala assim, ó, a administração ela vira e fala assim, poxa, tá cheio de trabalho, né? O que eu vou fazer? Eu vou dividir ele aqui, ó. Vou colocar um pouco para cá, 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 um pouco para cá. E aí eu vou dividir, eu vou distribuir esse trabalho. E aí a gente vai ter muito trabalho, muita energia, né? A gente vai fazer um campo de adequação enérgica, a gente vai elevá-la ao equilíbrio, né? E isso é o que sempre a célula faz. Ela equilibra, sabe como? A energia ela chega por qualquer lugar aqui, ó.
ela bate aqui e ela faz assim, ó. E isso aqui, ó, se torna aquele movimento. Se a bola, por algum momento, tiver impedida de movimentar, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer alguma coisa assim, ó. Se por acaso ela tiver impedida de rodar, de fazer isso daqui, ó, não dá pra ver, né? Porque é uma bola. Ó, tá vendo? Ela vai fazer isso daqui, ó. Ela vai se contrair. Se ela tiver muito impedida e for muito forte, ela vai se contrair até estourar. E isso é... O estourar é uma... É, é uma mudança, né? O que que é o estourar? Às vezes a pessoa acha que estourar é morrer, é perder, já era, né? Estourar é uma mudança. Ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Essa mudança é o seguinte, né? É como se você pegasse um vidro e quebrasse. Pá! Ele dificilmente você vai reformar esse vidro para isso. Só que você pode juntar essas matérias, essas partículas e formar um outro objeto, né? Você pode formar um outro objeto com isso. E é assim que a vida trabalha, né? A gente tem explosões acontecendo a todo momento, né? Tanto dentro de nós quanto fora de nós acontecem essas explosões, né? A gente sente muito por elas acontecerem, mas elas acontecem, né? A gente tem atrações e é, repulsões que fazem isso acontecer, né? Não é à toa, a digestão ela explode muita coisa, né? As flatulências elas têm disso, né? Elas têm essas explosões. Então, por volta de 1780, Coulomb criou a balança de torção e com esse instrumento demonstrou experimentalmente que a intensidade da força elétrica é diretamente proporcional ao valor das cargas elétricas, que interagem inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Que demonstrou experimentalmente que a intensidade da força Coulomb. Balança de torção. Com esse instrumento demonstrou experimentalmente que a intensidade da força elétrica, beleza, intensidade, é diretamente proporcional ao valor das cargas elétricas. Então, é proporcional ao valor das cargas, né? Aqui, ó. Beleza. Quando você chega com essa carga aqui, ó, né? É como se a gente estivesse entrando aqui, entrou, abriu. Ao abrir, ela bateu aqui e fez isso daqui, ó. Psh, psh, e decaiu, né? Digamos que isso aqui é proporcional a isso, né? A esse movimento. É. Ó.
A intensidade da força elétrica é diretamente proporcional ao valor das cargas elétricas que interagem e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Vamos ver, vamos tentar aqui, ó. Vamos tentar utilizar aqui. A frase descrita refere-se à lei de Coulomb, que estabelece que a força elétrica entre duas cargas pontuais é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Se uma das cargas aumentar, a força elétrica entre elas também aumentará na mesma proporção. Então é diretamente proporcional. Se uma das cargas aumentar, a força elétrica entre elas também aumentará. Então, aqui, ó. Aqui a gente tem uma carga e aqui a gente tem outra carga. Uma carga e outra carga, né? Tá vendo? Uma carga e outra carga. Se uma das cargas aumentar, a força elétrica entre elas também aumentará a mesma proporção, né? Então é aquela mesma coisa assim, né? Se eu tô sem coragem, aqui, ó. Eu tô sem coragem. Vou pegar aqui, ó. Tô meio assim, ó. E aí chega alguém aqui com coragem. Olha só. Tipo o Goku assim, né? O que acontece? Olha só. Eu tô meio que assim. Meio. Um pouco. Tô meio assim, ó. E aí essa pessoa tá meio assim, né? Aí o que acontece? Tá vendo? Ai, ai. Deixa eu pegar aqui. Agrupar. Agrupar. Tá, meus dois bonequinhos, né? Eu tô sem coragem pra atravessar, pra atravessar a rua, por exemplo. Aqui tem uma rua aqui. E eu tô meio sem coragem pra atravessar. Aí o que acontece? Tô aqui sem coragem aqui e tal. Aí chega esse cara aqui. Aí de repente, olha só o que acontece. Ele meio que me passa coragem, né? Ele faz uma excitação aqui próximo a mim. Eu tenho um momento de excitação e aí de repente, né? Ele passa e aí o que acontece? Eu sou atraído por ele. Existe uma certa força de atração. Eu meio que eu sofro essa atração e meio que vou andando atrás dele. E aí ele vai sendo minha coragem, né? É claro que às vezes eu não precisava, mas às vezes ele se coloca como eu precisasse. Mas, mas isso é uma explicação dessa força, né? Digamos assim. E aí quando ele sai, parece que algo se foi de mim. Parece que o meu momento se foi. E essa pessoa aqui, ó, ela fica parecendo uma interessante. Ela fica parecendo assim, uma pessoa. Ela ganha valor pra mim. Ela passa a ter valor. Ela passa a ser especial.
né? Ela passa a ser de Deus coragem, ela passa a ser uma gasolina, ou uma recarga, ou uma rede de energia, né? Você tá entendendo como a artificialidade dos cristãos, dos devotos, das pessoas, elas utilizam essa artificialidade? Começa a entender esses pontos, né? Então, se uma pessoa está descarregada e ela, no sentido em relação a outra pessoa ela vai doar a carga para a pessoa e às vezes a pessoa ela nem vai pedir, ela nem pediu, ela só sentiu a doação. Só que ao mesmo tempo que a outra recebe, a outra ela perde, só que ela não perde. Se ela estava com alta carga, ela decaiu para se tornar neutra. Ela não perde, as pessoas não perdem mais cargas do que elas precisam perder. Isso você tem que ter na consciência. Nenhuma pessoa perde mais carga do que precisa perder, a não ser se essa pessoa realiza um trabalho para a pessoa, né? Um trabalho é diferente de uma passagem, certo? Então a gente tem essas relações para estabelecer na física, na força elétrica. No próximo vídeo a gente vai ver mais dessa teoria, a gente vai cobrir mais essa teoria para melhorar o nosso inconsciente, para a gente não ser possuído pelos atrevimentos que as pessoas às vezes utilizam várias formas de se atrever, utilizando a força elétrica ao incremento da sensibilidade das narrações que nos fazem sentir falta, sentir dependência de coisas que a gente não é, que fazem a gente fazer coisas que a gente não deveria fazer, né, no sentido da natureza, né? Então a gente se cuida sabendo disso, né? De alguma forma a gente tem mais chance de corrigir num tempo mais hábil, processar num tempo mais hábil, quando a gente for pego por essas coisas, né? Então é isso, no vídeo de hoje a gente fica por aqui, no próximo vídeo a gente continua. Um abraço para vocês e fui!